Rishon LeZion, Hine Hibnam, Menushalam Vasereten, Kose Shuot Esav, Shem Adonai Ekra, Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Haslichana, Ana Adonai Haslichana, Haslichenu, Asliach Derachenu, Asliach Limudenu, Asliach Toratenu, Asliach Mazalenu, Asliach Refuatenu, Asliach Parnasatenu, Asliach Kol Israel Achenu, La Beracharebacha Behaslacha, Bechol Maaseh Yadenu, Kiritiv Saberachamet Adonai, Utzdaka Melohei Ishpo, La Yehudim, Hayetaura Vesimcha, Vesason Vikar, Urtiv Vahida Vile, Rodrachav Maskil, Adonai Mo, Kiri Imanu Tamid, Beatim Devekim, Adonai Elohechem, Chaim Kolechem, Hayom, Benu Amasachen, Bene Adonai, Sabri Maranan, Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam, borei feri hageven. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei minei besamim. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei meorei ha'esh. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamavdil ben kodesh lechol, ben or lechosh, b'selamim. Obinimashivi Sheshet Mehamase, Baruch atah Adonai, Hamavdil ben kodesh lechol. Ficou aqui roxo meu olho, mamãe pensou que eu tava machucada, que tinha me dado cara na porta. Obrigado, filha. Depois tu guarda tudo, tá bom? Não, eu não. Poderia mais. Baruch, Shavuot Tov, Mazal Tov, Eliana Vi, Zahor Letov, Besimcha, Urlev Tov. Shavuot Tov, boa semana. Mazal Tov, quem tinha um bom Mazal, uma boa sorte. Eliana Vi, Zahor Letov, que o Elias, o profeta, te abençoe da memória, que vem e traga boas notícias para nós. Ou seja, costumeiramente se espera, depois de Shabat, de fato, a chegada do profeta Elias e da realização da redenção do povo de Israel. Tudo isso para nos indicar que, apesar de esperarmos a redenção, a gente não quer que isso venha atrapalhar, de uma certa maneira, o desenrolar dos dias do Messias, a chegada dele, a redenção que a gente espera. Esse é um assunto que a gente pode ainda abordar depois com mais tranquilidade, apesar que eu já venho falando isso há algum tempo e expondo a visão sobre esse tema, mas é um tema, de fato, bastante complexo e bem polarizado também. Opiniões dessa maneira, opiniões divergentes dentro do próprio judaísmo. Esse Shabat de hoje, a Perashá foi a Perashá do segundo dia de Shavuot, aqui na diáspora, enquanto que lá em Israel, como eles fazem só um dia lá, já foi a Perashá da semana. De modo que se alguém viajasse para Israel a semana agora, ele iria perder uma Perashá. Quando ele chegar a semana que vem, para o Shabat que vem lá, a Perashá vai ser Behalot Echá, enquanto a gente ainda vai ler aqui a Perashá de Nassau. Até chegar na Perashá de Hukat Balak, aí a gente vai ler duas aqui, vão ler uma lá, aí vai recuperar, igualar de novo. Bem, Shavuot. Shavuot é o ápice da saída do Egito. Saímos do Egito, atravessamos o Mar Vermelho, chegamos até o Monte Sinai, e lá seria, como de fato foi, a revelação de Deus no Monte Sinai, para todo aquele povo que lá estava. Aí o povo viu os relâmpagos, os sons de shofar. Tudo isso era uma teofania, ou seja, uma revelação do Deus. Então, desde a pessoa mais simples até as pessoas mais inteligentes, mais conhecedoras, todos eles tiveram essa visão da revelação do eterno Deus. Ouviram
ouviram a voz do eterno Deus. E Deus, então, fala os 10 mandamentos. Segundo outra explicação, Deus só fala dos 10, 2 mandamentos primeiros. Já os outros, com o povo com medo, já é Moshe que já passa para o povo os 8 mandamentos. Bom, em suma, 10 mandamentos. O primeiro, Anochi Hashem Elokecha, Shelotzeticha, Me'eretz Mitzrayim Bebeit Avadim. Eu sou teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panai. Não terás outros deuses diante de mim. Obviamente isso continua. Está dando só... Aí vem o terceiro. Lotissá Shem Lashav. Não pode alçar, não pode levantar, não pode dizer o nome de Deus em vão. Aí vem o quarto. Sahor, Etem Shabbat, Lekadeshô. Lembra-te do dia de sábado para abençoá-lo. E aparece na segunda versão, lá em Beit Hanan, em Deuteronômio, Shamor, guarda o dia de sábado para abençoar, para santificar. Aí vem o quinto, Kabed Betavicha Betimecha. Te honrarás teu pai e tua mãe, Leman, Yarihun e Amecha, para que se prolonguem teus dias, Al Penei Hadamah, sobre a face da terra. Aí vem o quinto, vem o sexto, Lo Tirtzah, não matarás. Aí vem o sétimo, Lotin Af, não adulterarás. Aí vem o oitavo, Lotignov, não roubarás. Aí vem o nono, que não se pode fazer falso testemunho. E o décimo, que tu não pode cobiçar aquilo que não nos pertence. E aquilo que é do próximo, a gente não pode cobiçar. Então, mais ou menos isso são os 10 mandamentos contidos. Dentro do texto 10 mandamentos, existem 620 letras. A palavra 620, no hebraico, é um kaf, tav, resh, da palavra keter. Keter quer dizer a coroa. Então, naquela visão do homem primordial, que é o Adão Kadmon, o Adão Kadmon tem uma coroa, em Keter, que é aquela primeira sefirá já ligada com o plano espiritual. Então, é daí que vem a Torá. Aí vem Keter, formar, Binah, Chesed, Gevorah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, vai dar 10 sefirot. Então, no trecho do texto dos 10 mandamentos, das 620 letras, que é explicado como 613 mandamentos. Bnei Israel, contabilizando aí também os levitas, os Kohanim, e Sheva Mitzvot, Bnei Adam, e os 7 mitzvot dos filhos do homem, para não usar o termo Bnei Noach, filho de Noé. Bom, ou seja, toda a lei, ela pertence a toda a humanidade. Toda a humanidade. Uma lei que pertence, por exemplo, ao sacerdote. Na verdade, eu não sou obrigado a cumprir, eu devo estudá-la, aprendê-la, e claro que eu não vou cumprir aquilo na minha função. Se porventura aquilo vem na minha mão para fazer, eu posso fazer. Aí, como é dito na Halachá, tu faz aquilo sem fazer a berachá sobre aquela mitzvah. Tu não tem aquela bênção para dizer sobre aquela mitzvah. Mas tu tem o quê? O sahar, tu tem a recompensa por ter feito uma mitzvah de coração. Então, isso é válido para todos. Uma mulher, por exemplo, ela não pode fazer a bênção, fazer a mitzvah, digamos, ter filhinho. Ela pode colocar sem dizer a bênção. Do contrário, ir na mikve. O homem não é obrigado a ir na mikve. Mas eu posso ir todo dia na mikve. Dar aquela imersão de 7 mergulhos. Quando eu saio, eu não faço a bênção sobre a tevilá, sobre a imersão, já que aquilo não é uma obrigação para mim. Então, assim que funciona isso. Tem aquilo que é de compromisso,
a cada tipo de pessoa conforme a sua inserção dentro do compromisso perante Deus, mas todos a gente pode cumprir com a nossa devida devoção. Essa devida devoção. Bem, agora, a gente leu na sexta-feira os 10 mandamentos, da primeira, que é o capítulo 19 e 20 de Êxodos. Foi lido também a Haftará, que é a visão do profeta Ezequiel, que é a visão da carruagem divina. E aqui a gente aprendeu algumas coisas nesse aspecto. Na carruagem divina que o profeta Ezequiel vê, é bem relatado lá o trono divino, e aquilo vem através, como se fosse aquilo, não posso dizer, carregado pelos anjos. Aí tem aquelas rodas, roda assim, aí é chamado o nome Galgalim, então Ofanim. Aí tem Hayota Kodesh, os animais sagrados. Tudo isso são representações da força divina nesse mundo. E como é que a gente pode falar isso de um ponto de vista mais do humano para Deus? Da mesma maneira que quando o profeta Elias sobe naquele turbilhão aos céus, e o profeta, seu discípulo, Elisha, pede para ter a mesma visão e quer ter a força em dobro do profeta Elias, ele diz: se tu tiveres o mérito de me ver subir desse turbilhão, é sinal que tu vai receber em dobro a minha força espiritual. E o seu discípulo tem esse mérito. E ele vê então o profeta subindo no turbilhão. Aí ele usa uma frase. Ele diz: Avi, Avi, Recher de Israel, o Farashav. Diz: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Da mesma maneira, quando o profeta Elisha, o discípulo, também vem a falecer mais adiante, o rei de Israel também usa a mesma frase: Avi, Avi, Recher de Israel, o Farashav. Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Não, mas daqui a pergunta: como assim? O profeta ia para a guerra? Não era o profeta um poder, digamos assim, que não é bélico, um poder espiritual? Então, através da espiritualidade, que você tem a sua proteção, tanto nesse mundo como no outro. É o que nós dizemos na Amidá, nossa primeira bênção, Baruch atah Hashem Magen Abraham, o escudo de Abraão. Da mesma maneira, Abraão também não era um guerreiro. Mas o que era seu escudo? Seu escudo é espiritual. São os mandamentos, os mitzvot. Então, isso que acontece na visão do profeta Elias e do profeta Elisha mais adiante. Então, quando ele chama carro de Israel, Recher Israel, a gente vai entender aqui o fundamento da palavra querub, os querubim, aqueles anjos. Querubo é justamente a carruagem, a montagem de uma carruagem. Então, o hebraico às vezes usa certas palavras, que geralmente são de 3 letras, e às vezes muda a sequência dessas letras. Exemplo, a palavra keves. Keves é um carneiro. Mas em alguns textos parece kesef, mudou o bet pelo na sequência. Salma, a palavra samla, quer dizer a roupa. Então mudou mesmo com o lâmina. Da mesma maneira, querubo, a palavra é rehubo. Rehubo é a carruagem. Então essa é a visão do profeta Ezequiel. Daniel também fala dessa mesma maneira. Dessa carruagem, se apresenta a força divina. Mas o que são seus cavaleiros? Farashav. Aqui que é interessante. A palavra Farash, ou então Parash. Farash é até sobrenome de algumas famílias judaicas no Marrocos. Então, Parash quer dizer cavaleiro. Mas também Parash
da palavra o quê? Perachá. O que é a perachá? Na nossa leitura semanal. Tem a palavra perush. O que é perush? O comentário, a explicação. Chama Meforash, o nome explícito do Eterno. Então a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Então, cavaleiro aqui, no sentido daquele que sai para uma guerra, para uma luta. Então, o que sai de fato? É a questão da explicação. Tu tirar algo do texto, o que sai do texto, com a explicação que tu tem do texto. Então, essa que é a riqueza da sabedoria. Essa que é a força da sabedoria. É com isso que a gente vence realmente nosso instinto que Deus nos colocou dentro de nós. Aquilo que queima por dentro. Como é que eu posso canalizar isso para o bem? É através dessa luta que eu tiro da Torá, esse cavaleiro da Torá. Então a gente vê a forma como é visto isso, tanto pelos profetas e o que é falado aqui na Torá. Então, a maneira que isso vem para nós, daí o termo Hashem Elohei Sevaot, o eterno Deus dos exércitos. Por que essa expressão? Que representa uma força. E é essa força que a gente tem que manter realmente nesse nosso mundo aqui, para nos purificar e assim a gente poder receber a bênção do Eterno. No nosso caminhar, durante toda a nossa vida, 70 anos, 80 anos, 90, 100, 120, outros podem até passar disso, tudo isso com a bênção do Eterno Deus. E também, uma outra leitura muito importante no dia de Shavuot é a leitura do livro de Ruth, Sefer Ruth, Megilat Ruth. O que tem de tão importante no livro de Ruth? Bom, quando a gente lê o livro de Ruth, a gente vê uma história de uma família da tribo de Judá, morava em Belém, Beit Lehem. Houve uma fome em Beit Lehem. Eles saem da cidade de Belém e vão até as estepes de Moab, até os campos de Moab. Quem que vai? Elimelech, a sua mulher Naomi e seus 2 filhos, Mahlon e Verhilion. Chegando lá, eles conseguem viver, tá certo? O pai, Elimelech, morre. Os filhos se casam com 2 moabitas. Mahlon se casa com a Ruth, enquanto que o Hilion se casa com Ofrá. Bem, passam 10 anos, depois desses filhos morrem também, as noras que estão com Naomi, não tem mais o que dar para vocês agora. Não tenho mais filhos também. Nem que eu tivesse filhos agora, quando eles crescessem, já estariam bastante velhas para eles. Voltem para a casa de vossos pais. A Ofra vê que tem sentido, ela volta para a casa dos pais dela, enquanto a Ruth diz, não, vou ficar com a senhora. A sua terra é minha terra. Não. Meu Deus. Vai querer ver? Onde você morrer, vou morrer. Então, ela segue justamente com a Naomi. E quando eles voltam para Belém, eles não têm mais nada, tá certo? E eles vivem, então, daquilo que era deixado para os pobres. Então, tinha os campos, as suas colheitas. Então, quando fazia a colheita, sobrava no campo, caía no campo, aquilo era dos pobres. Então, a Naomi dizia para Ruth, vai lá buscar as coisas lá. E ela estava num campo que pertencia a um familiar deles, a um parente deles, era o Boaz. Aí a Naomi instrui bastante a Ruth, o que ela devia fazer. Ela vai, uma certa noite, ficar aos pés do Boaz. Pô, pergunta, quem é você? Ela diz, sou Ruth, sua serva, e conta a história dela. Aí cria
um vínculo entre os dois, até que Boaz resolve ficar com a Ruth. Mas aí tem um problema, tem um outro parente que é mais próximo delas do que o Boaz, mas a prioridade, a preferência é do outro parente. Então ele vai se coloca no portão da cidade, onde lá os sábios, os Equinim, os sábios se reuniam para fazer decisões. Então lá é feito para o parente mais próximo. Ele diz, não, eu não preciso de nada. Já tenho mulher e filhos. E aí então ele abre mão como se fosse para o Boaz. Aí que o Boaz vai e compra as propriedades que pertenciam à família do Elimelech, da Naomi, e também vai se casa com a Ruth. Desse casamento de Boaz com a Moabita Ruth, vai dar Obed, um filho, de Obed vem Ishai, que é o Jessé, e de Ishai chega até o rei Davi. Então aqui a gente vê a descendência do rei Davi. E o livro de Ruth tenta enfatizar justamente isso aqui. Então, o que tem, qual é a mensagem principal do livro de Ruth? O livro de Ruth está nos ensinando aqui, a primeira questão da bondade. A dificuldade com que passou a família de Elimelech, cada um com suas dificuldades, tentam sair da cidade pela fome, aí eles vão até Moab, vive a situação que tem que viver lá, acaba se casando com pessoas estrangeiras, com moabitas. Aí ela volta para a terra de Israel, e lá, praticamente, o Boaz faz com ela a lei do levirato. A lei do levirato. Mas aqui tem várias perguntas. A lei do levirato, se a maioria não entende, é o casamento do cunhado. Alguém é casado com uma mulher, esse marido morre, não teve filhos com essa mulher, então a viúva dele é obrigada a se casar com o irmão dele, para que o filho que nasça seja nombrado em nome desse que faleceu, e assim perpetuar essa narralá, essa herança dentro da família. Tá, mas a lei fala sobre irmãos. E o Marlon e Quilion, os filhos dele, de outros irmãos. Então a pergunta é extensivo até outros parentes? Lá em Levítico 25, acho que é 25 ou 26, tem que dar uma olhada bem, fala sobre a questão daquele que vem resgatar, que vem remir, que vem salvar, em outras palavras, o seu irmão que perdeu a sua herança por questão financeira. Então ele deve comprar aquilo para ajudar o seu irmão. E até se não for o seu irmão, o parente mais próximo. Então é extensivo. Então, existe aqui dentro da história de Ruth as duas histórias misturadas, as duas leis misturadas, tanto a lei do levirato, que é o casamento do cunhado, como também aquele que vem resgatar o campo perdido, chama-se Goel, aquele que vem redimir o seu parente. Agora, a outra pergunta, tá, mas Ruth era israelita? Como que Boaz podia fazer a lei do levirato? Uma mulher que não era nem israelita, né? Em primeiro lugar, a pergunta é, Marlon, que casou com ela, casou certo? A gente não lê biblicamente lá no livro de Neemias, Esdras, aqueles casamentos proibidos, que o sábio, na ocasião, disse, olha, se separem de vossas mulheres. Então, como que agora está vendo aqui? Não, mas o Ruth não foi essa mesma solução que foi dada. Aqui, pode entender o que acontece. Primeiro, a lei do levirato, a lei do casamento do cunhado, ela é anterior à entrega da Torá no Monte Sinai. Como assim? A gente vê isso lá em Gênesis, quando Judá arranjou o casamento para o seu primeiro filho, que era aí se casou com a Tamar. Ele faleceu.
Então, a gente tem que cumprir agora a lei do levirato com o irmão mais novo, Onan. Onan também faleceu. Agora espera o terceiro filho, que ainda está pequeno, para ele crescer, vai cumprir a lei do levirato contigo, com a Tamar. Aí acho que a maioria deve saber essa história. Dessa história é o Judá que fica viúvo depois, sem ele saber, ele está pelo caminho, encontra uma mulher chamada de rameira, o texto chama assim. Ele não a percebe quem é que estava com aquele pano no rosto, vai ter com ela e ela acaba sendo a própria nora de Judá. E dessa relação nascem dois filhos, Pérez e Zera. E dessa descendência de Pérez, mandou Ben Parsi, que vai chegar até o rei Davi. Passa pela questão do Boaz, aí tem essa mesma situação com o Ruth e o Moabita, até chegarmos justamente no rei Davi. Então a gente está vendo que é anterior à Torá a questão do levirato. Então é explicado que a lei do levirato se fazia com os irmãos. Na ausência de irmãos, era extensivo até aos parentes mais próximos. Isso é uma coisa. Por isso que depois diz, olha, tem a questão do sapato, dado um sapato, que é a lei do levirato, quando, porventura, o homem não quer aquela mulher, no caso, a cunhada dele, aí ele tira os sapatos e a mulher vai cuspir diante dele, não nele, diante dele. Aqui ele está recusando a questão do levirato. E assim a mulher está ali para casar com outra pessoa. Então, dá a entender daqui, como é anterior à Torá, que ela acontecia inclusive até com estrangeiros. Isso foi feito, então, com a Ruth. Mas tem uma outra explicação para isso também aqui, na situação de Ruth. O Elimelech, quando ele foi com seus filhos, com Mahlon e Quilion, até Moab, a pergunta é, eu não posso, por exemplo, como israelita, digamos assim, me casar com uma mulher estrangeira. Tá, mas se eu não me caso com ela, eu a adquiro como shifra, como uma serva, como uma escrava. Que era possível no passado. A escrava, a escrava era escrava. Então, com a escrava, ela poderia ter sido depois minha mulher também. Só que ela estava numa situação não de patroa, ela era escrava. E eu poderia doar para os filhos, que ela tivesse comigo, meus filhos, e assim por diante. Tem várias histórias na Torá, por exemplo, Jacó tinha duas esposas e as suas duas servas, Zilpá e Bilhá. E os filhos tinham o mesmo nível, igual dos outros, os filhos das servas. Então, dá a entender aqui que a história de Ruth, que elas tinham sido compradas, tanto a Ruth como a Orpá, pelos filhos de Elimelech. Quando eles morreram, a Naomi, que seria, digamos, a dona delas agora, disse, não, agora vocês estão livres, vocês podem voltar, estão livres. A Orpá realmente resolve, estou livre, vou embora. E a Ruth, não, a Ruth continua servindo no caso, a patroa dela, a Naomi. Por isso que quando o Boaz e depois o outro parente mais próximo teve de comprar a propriedade e na compra da propriedade também os seus devidos servos, a Ruth ia fazer parte desses bens. Então o Boaz acaba comprando e também compra a Ruth. Por isso que ela, quando ele é perguntado para ela, quem é você? Ele pergunta. Ela diz, Ruth, a sua serva, a Materá, a sua serva. Então, é a questão aqui dos servos e das servas, é nesse sentido aqui que vem a história de Ruth. Então, Boaz compra a propriedade de Elimelech com tudo que ele tinha direito dentro.
inclusive a Ruth. E a gente sabe que quando alguém era escravo de um israelita, ele era israelita automaticamente. Ele começava primeiro a servir daquele israelita, ele só tinha obrigações as negativas, igual as mulheres, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E era isento das obrigações positivas. Tem que fazer oração, tem que botar o tefilim, tem que fazer isso, ele era isento. E quando porventura ele alcançava a alforria, a liberdade dele, ele já era automaticamente israelita. De modo que, se no Brasil, no século ainda XIX, tivesse uma família de judeus, e dentro da família de judeus eles tinham comprado, adquirido escravos, e no momento que os escravos foram libertados, se esse escravo queria seguir com aquela família dele, judia, ele já era judeu automaticamente. Isso aconteceu no Suriname. Em 1850, lá houve a liberdade dos escravos. E aqueles judeus que moravam no Suriname, que tinham escravos, os rabinos, na época, lá no Suriname, aplicaram essa lei. E muitos deles faziam parte da comunidade judaica, lá de Paramaribo, onde moravam os judeus lá. Bom, então daqui a gente está vendo, de fato, essa lei. Então, essa é a primeira história da Ruth. E ela veio a ser a bisavó do rei Davi. Então, daqui a gente já percebeu uma coisa que a Torá ela tenta frisar bastante, é mostrar que a nossa origem, não é motivo de orgulho. A gente percebe muitos israelitas falando, eu sou judeu puro, isso não existe. Basta ver a nossa história da Torá. A Torá faz questão de mostrar isso. De Abraão com Sara, sua relação com Agar. Vamos passar por Isaac, chegar a Jacó, as suas duas mulheres e as suas duas servas. E os outros relacionamentos que a Torá conta, isso demonstra tudo isso. O importante não está nesse nascimento. O importante está no nosso comportamento durante a nossa vida. Então, principalmente para a dinastia do rei Davi, que é a dinastia dos reis de Judá, a partir do rei Davi. Desde a história que começa lá com Judá e a sua nora Tamar, passando aqui agora com Boaz e a sua serva Moabita, ou a sua mulher Moabita, a Ruth. Depois vem o próprio Davi com a Batsheva, uma mulher, que todo mundo sabe, a mulher de Urias. Depois vem para Salomão, filho dessa relação. Salomão tinha suas 700 mulheres, 300 servas, 300 concubinas. Então, imagina todo o harém que tinha o rei Salomão. Uma das mulheres principais que ele tinha era a filha de quem? O faraó do Egito. A outra era Naamá, Amonita. Amonita, o quê? Primo dos Moabitas. E assim, por diante, então a gente está vendo que não é a relação que faz isso. Isso é o comportamento como um bom israelita. Para usar o termo judeu, como um bom israelita. O que é o bom israelita? O que Deus quer do israelita? Já que nós sejamos pessoas íntegras, pessoas honestas e pessoas que façam o serviço do verdadeiro Deus. O serviço do verdadeiro Deus. Então, um dos maiores, por exemplo, divulgar o judaísmo é uma coisa belíssima. Como o povo de Israel foi tolhido pelas circunstâncias, pelas perseguições que o povo sofreu, sempre se tornou difícil essa divulgação da verdadeira fé ao eterno Deus. E com isso surgiram, infelizmente,
entre aspas, judaísmos, como posso dizer, judaísmos incompletos. Por exemplo, o cristianismo. O cristianismo é uma forma de judaísmo, mas incompleto. Palavra da Torá, palavra da Torá. Todo Tanar, todo Tanar. Palavra do eterno Deus, eterno Deus. Deus de Israel, Deus de Israel. Ah, mas aí já foi colocar um... Não, mas esse Deus não é só um já. Ele é um dividido em três. Aí começa a desvirtuar o que seria o verdadeiro fé em Deus. Então, fez um papel importante? Claro que fez um papel importante no mundo inteiro. Mas dobrou certas coisas, ocasionou vários problemas. O islamismo, da mesma maneira, o islamismo. Também, tu pode ler o Alcorão, se alguém tiver vontade de ler o Alcorão, pode ver lá, só fala na Torá. Lá no Alcorão diz que a terra de Israel pertence a quem? Ao povo de Israel. Se alguém tiver a oportunidade de ver, Alcorão, capítulo 5, versículo 21. Lá vai falar abertamente que Alá, o Deus está dizendo, vão para a vossa terra, que Deus vos deu. Só que lá também ele aceita da mesma maneira, coisas desvirtuadas. Não, o Yeshua, canto de Jesus, ele não é um Deus, mas ele é o Messias. E ele seria, segundo o Alcorão, sobrinho de Moshe. A mãe de Yeshua, Maria, seria a mesma Miriam, a irmã de Moshe. Então eles falam da Torá e falam também do Evangelho. Aí eles falam, viste como está escrito na Torá e no Evangelho. E segundo o Alcorão, o Jesus teria dito, não pense que eu sou o último. Depois de mim vem mais um. E o nome dele será Ahmed, que é o mesmo que Maomé. É aquele que é o amado, aquele que é o esperado, aquele que é o desejado, em outras palavras. Então, se tenta provar a partir daí, esse é o islamismo. Então, a gente vê que essas duas forças que saíram da sua base do judaísmo ensinam coisas parecidas com o judaísmo, mas desvirtuaram algumas coisas que são básicas. Então, esse é o nosso papel hoje. Nós temos que divulgar a fé verdadeira, mas colocar as bases certas, para não deixar essas coisas acontecerem. Então, eu tenho que ser um verdadeiro, uma pessoa verdadeira que crê no Deus verdadeiro, não um Deus unido com outra divindade, não agora um Deus com um rosto, uma pessoa barbuda, cabeluda, olhos azuis, ou como queira fazer a visão, e nem dizendo que isso está certo, aquilo está errado. Não, nada com profecias falsas. Então, essa aqui é a verdade para nós. Então, nosso trabalho é um trabalho grandioso, um trabalho árduo. E a gente está rompendo aqui, de fato, barreiras. A gente não pode mais ficar fechado no que está. Já estamos conseguindo, de uma certa maneira, viver num momento de redenção. Como já falou aqui, o profeta Elias, o Messias, a terra de Israel, o Estado de Israel. Então, agora compete o nosso trabalho pessoal de levar realmente a verdadeira palavra do eterno Deus, sem desvirtuações, sem deformações. Da mesma maneira que estou falando isso do cristianismo, eu posso falar até de um movimento judaico mais recente também. É um movimento bastante força, mas tem uma crença da mesma maneira que também está desvirtuada. Crê que alguém é o Messias, que essa pessoa morre, não, mas ele vai voltar. Aí vem aqueles mesmos erros que a gente já viu no passado. Estou falando aqui do Rebbe, do Bavit.
Assim como tem o Rebbe na Galileia, tem o Rebbe de Lubavitch. Assim como um morreu e diz que vai voltar, eles também estão dizendo da mesma maneira. Morreu, mas vai voltar. Ou então diz, não, ele não está morto. Você que não consegue enxergá-lo. Então, são essas coisas que nós temos que ter um entendimento perfeito e ensinar a verdade para todos nós, cara. E aqui também não importa mais essa questão, como já falou, a própria Torá enfatiza isso. Ah, mas eu não sou judeu. Ah, mas eu não sou israelita. Mas esses são pequenos detalhes. A Torá não está preocupada com isso. Aqui é o exemplo de Ruth. Olha, das várias maneiras de interpretar a história de Ruth, se ela de fato era uma estrangeira que se converteu, não teve muita dificuldade para a conversão dela. Se ela era uma estrangeira que foi comprada e virou uma serva, a partir daí virou para confundir, tá, o que tem tanta dificuldade nisso? Existe uma pergunta daqui da Amazônia, do século XIX, um judeu aqui na Amazônia. Ele manda uma pergunta para um sábio judeu lá no Marrocos. A seguinte pergunta: um pai judeu, o filho dele estudava numa escola comum, acho que era aqui em Belém. O filho dele se enamorou de uma mulher cristã, de uma família elitizada daqui. E o pai disse: olha, meu filho, está errado isso, não fica com essa goiaba, não te ouvi falar. E o filho chega e diz: papai, eu amo essa mulher. Ou vou me casar com ela, ou não sei o que vou fazer, posso até me matar. Com isso, o pai e outros da comunidade está no registro, manda essa carta para o rabino lá no Marrocos. O rabino recebe a pergunta, faz as suas respostas, também são respostas longas, onde ele vai trazendo que, de fato, aquele que tem filho com uma mulher que não é israelita e que ela é idólatra, os filhos são também filhos dela, filhos da idolatria. Aí ele fala isso e tudo mais, e para terminar no final, ele diz: ah, mas qual é o problema? Converte. Ela quer se converter? Quer. Então, converte ela, qual é o problema, cara? Aí a gente vai ver que os nossos sábios não falavam sobre essa dificuldade que a gente vê aqui em vários tribunais rabínicos para dificultar, não pode receber, tu não pode ir na sinagoga, tu não pode fazer aquilo outro, tu é sempre mal visto. Que isso? Ninguém tem o direito e ninguém deve estar dificultando o caminho de alguém de se aproximar do eterno Deus. Então, esse é o nosso trabalho. Falo nosso porque não é só meu trabalho, vocês que estão nessa caminhada também, o trabalho é esse. E aqui vai a resposta de Ruth, está para todos nós. Ah, eu conheço alguém. Esse alguém tem uma relação comigo. Qualquer vínculo. Mas ele não segue meu caminho da verdadeira fé. Ah, tá bom. Deixa ele em paz. Talvez chegue o momento dele de perceber a verdade. Talvez não chegue. Tá bom, não chegar, não chegou. Mas nós temos que mostrar para essas pessoas, se você se aproximou do judaísmo, devemos ser pessoas melhores. Eu não posso, alguém não pode me ver, olha, esse cara ali é judeu, ele é uma pessoa terrível. É uma pessoa radical. Uma pessoa, se brincar, ele não sei o que ele pode fazer comigo, porque eu não sigo as opiniões dele. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Exemplo. Dentro do judaísmo, existem várias opiniões. E isso é positivo. Olha, tem sua opinião dessa maneira, tem uma opinião mais branda, uma opinião mais rigorosa. Dentro desse quadro, tu vais pautando o teu caminhar. Então, o momento atual. Nós temos aqui um país, que é brasileiro, graças a Deus, vivemos aqui,
temos liberdade de culto, posso escolher a religião que eu acho que deve ser a melhor, e tenho também uma outra opção, o país dos judeus, Israel. Tá, como é que eu vou dizer que esse país de Israel, né, esse país não me representa? Esse país não é o meu. Ou seja, se eu sou brasileiro, exemplo, aqui eu sou brasileiro, mas eu não gosto do governo. Um exemplo, não gosto do governo. Vou querer acabar com o Brasil por causa disso? Vou agora levantar a bandeira do Paraguai? Vou dizer, não, quero que o Brasil, e como o Brasil o governo não presta, ele tem que pertencer ao Paraguai. Ou Uruguai, qualquer lugar. Mas menos no Brasil. Não, eu luto contra aquele governo, porventura eu não gosto. Mas do Brasil eu gosto. Da mesma maneira lá em Israel. Pode dizer, mas eu não gosto do atual governo lá. Mas eu não gosto da sociedade que mora lá. Eu acho que Israel é muito liberal. Israel é muito leniente. Lá as leis judaicas são muito frouxas. Tá, tu pode não gostar de várias coisas, cara. Do governo, mas do Estado. O Estado não tem culpa de nada, cara. Compete a você ir para lá, defender tuas ideias lá, aumentar o teu número de pessoas que acompanham tuas ideias e fazer o Estado da maneira que você quer. Mas o Estado por si só, esse é o presente de Deus, cara, que Deus nos deu. Não é porque eu não gosto do Estado de Israel, porque eu acho que lá não é religioso, vou levantar a bandeira da Palestina. Não, eu vou apoiar o antigo Ahmadinejad lá do Irã. E vou proclamar e queimar a bandeira de Israel, defender o fim do Estado de Israel. Onde é que eu estou? Cara? Que mundo é esse? Como eu posso viver como judeu e tentar matar outros judeus? Compreensível isso. Então, esse é o radicalismo do momento atual. Esse é o radicalismo do momento atual. Então, eu não vejo isso com bons olhos. Não é a minha posição, não é essa. Até aceito quem tem opinião desse tipo, tá? Mas tu não pode ter opinião desse tipo ao ponto de tentar me matar, cara. Ao ponto de me excluir. Então, essa que é o problema. Que alguém vai lá para Israel e defenda que lá deva ser um país de cunho teológico. Então, é a opinião dele, tá bom. Ele quer que o Estado de Israel seja um Estado teocrático. Tá bom, é uma opinião. Mas o que ele não pode defender é a destruição do Estado. O que ele não pode defender é que, em vez de ter Estado de Israel, ela vai ter qualquer outro Estado lá. A Palestina, a Síria, isso não faz o menor sentido para quem é judeu. Então, eu não posso conviver com alguém que se diz judeu, que quer minha destruição. Então, esse que é o problema da atualidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando passou agora o dia de Jerusalém, faz uma semana, 2 semanas atrás, não sei se vocês viram gente queimando bandeira de Israel publicamente. Que isso, cara? Você é judeu, não é não judeu? Judeus queimando a bandeira de Israel, cara. Essa bandeira não me representa. Como que te representa? Que bandeira te representa, então? A bandeira da Palestina. Da Palestina? Mas numa das viagens que eu fiz para Israel, acho que eu estava em Roma, no aeroporto de Roma. E geralmente nesses aeroportos internacionais tem muitos judeus. E num canto qualquer ali surge alguém minhando. E fazer shacharit, ou a minchá, ou arbit. E tu vai entra junto, por que não? Então, estava chegando um grupo de judeus, tá certo? Ortodoxos. Só que um deles, olha bem, um deles estava enrolado numa bandeira verde, isso aqui é aquela bandeira da Palestina. Pô, rezar com uma pessoa dessa, cara.
Como é que eu, como judeu, vou rezar com alguém que está pedindo a Deus para que eu morra? Cara? Não, isso não. Então, temos que ter essa verdadeira visão do que o Eterno quer da gente. Ninguém pode, em sã consciência, colocar em jogo a existência do nosso único país judaico do mundo, único país dos judeus no mundo. É o nosso único país aqui lá. Posso lutar sim contra o governo que está lá, eu acho que está errado. Posso lutar, eu acho que a sociedade lá na é. Tá bom, isso é uma luta. Como se diz, que tem sua razão de ser. Mas contra o Estado, não tem a menor razão de ser isso. Então, essa visão errada, esse ponto errado. Eu estudei, por exemplo, em Yeshivot, tanto Yeshivot que eram bastante pró-Estado de Israel, como também Yeshivot anti-Estado de Israel. Ou seja, que são contra. Dos que eram a favor, a gente fazia programas pela Yeshivá, a gente ia em cidades, nos territórios ocupados, apoiar, intensificar, ratificar, fortificar aqueles moradores dessas cidades. Ia lá, estudava lá, passava temporadas lá, para manter aquilo ali. Por questões pessoais, acabei me mudando para uma Yeshivá Haredit, ou seja, essas que são bastante contra Israel. Aí eu me lembro quando chegou, antes de Yom Ha'atzmaut, da independência, as aulas que a gente tinha contra o dia da independência de Israel. Ela disse assim, não, tu quer ficar feliz nesse dia? Fica, mas tu não pode mudar a halakha. Como assim a halakha? Tu não pode parar de fazer o vidui, que são aquela confissão de pecados em dias comuns. Tu não pode dizer o Halel, aquele Salmo 113 até o Salmo 118, que representa a alegria de um certo dia de festa, como é Shavuot, Pessa, Sukkot, esse é um dia comum. Não, isso não é verdade, não é um dia comum. O dia que aquele Ben Gurion proclamou a independência de Israel, em 1948, 14 de 1948, que era 5 de Ar, 5 meses, foi um dia especial para todo Israel, cara, para todo o povo no mundo inteiro. A partir daquela data, mudava uma situação de 2.000 anos. 2.000 anos de apátridas espalhados pelo mundo inteiro. Que você não podia abrir a boca em qualquer lugar e dizer que tu era judeu, porque tu podia ser perseguido e ninguém ia te defender, cara. Agora a gente tem representações. Agora é diferente. Eu vou dizer, não, eu não quero esse Estado, cara. Vou lutar contra ele. Vou apoiar os inimigos para poder destruir esse Estado, jogar bomba lá. Pô, que cabeça, onde é que eu estou vivendo, cara? Então, esse que é o problema com essas ideias, que a pessoa lute contra ideologias dentro do Estado, até nada de errado, cada um lute pela sua ideologia, tá correto. Mas o Estado em si não tem culpa de nada, pô. Não tem culpa de nada. Então, esse que é o erro, na minha visão, desses grupos. E é uma boa parte, não é pouca gente, pessoal. Infelizmente, é muitos. Dentro este voto, que eles não comemoram o Matzmaut, vai perceber lá que eles estão defendendo essa ideia que Israel tem que acabar, mudar. É muito complicado, muito complicado. A gente não pode defender isso. Por exemplo, vê aquele vídeo aí, que quiser procurar pela internet pode ver, de vários rabinos que estavam lá com a Ahmadinejad lá no Irã. E a Ahmadinejad estava assim, tudo meio desconfiado. O que está acontecendo aqui? Como que esses rabinos estão aqui me pedindo para eu destruir o Estado de Israel? Que isso? A imprensa internacional não publica nada, nada, porque ela não entende.
A imprensa fica perplexa, ela não sabe o que dizer sobre esse assunto. Como que próprios judeus, e os judeus mais representantes do povo judeu, digamos assim, pela sua forma de ortodoxa de ser, são contra o seu próprio Estado. Nem eles entendem. Até prova que a imprensa geralmente não publica nada, aquilo passa em branco. Cara. Lá em Nova York é cheio lá desses grupos. Cara. Eles estão ano a ano queimando bandeira de Israel, cara. Onde tem aquela bandeira de Israel, tem aquele símbolo, aquele traço no meio. Quer dizer, onde é que a gente está? Onde é que nós estamos? Então, isso, para mim, isso é um erro muito grave. Isso lembra o que foi dito pelo profeta Hagai, profeta Ageu. Ageu viveu mais ou menos no ano 500 antes dessa era o retorno do povo de Israel da Babilônia para Jerusalém, e lá os imperadores da Pérsia tinham dado permissão para que a gente pudesse reconstruir o Templo de Jerusalém e voltar a fazer os sacrifícios para Deus lá. E muitos diziam, quando estava no profeta Ageu, pode ler o livro dele, capítulo 1, não é o momento de se construir o templo, não é agora. Não faço nada disso. Porque não estamos vendo, não é a redenção, não é agora. Como tu sabe que a redenção não é agora? Quer dizer, pela força da profecia de um profeta, não, é agora. Ele começou a receber esse dinheiro, agora temos que reconstruir o templo agora. Então ele foi e fortificou as mãos de Zerubabel para fazer a reconstrução do templo, de Yehoshua ben Sadak, que era para ser o sumo sacerdote. Então fizeram as bases do segundo templo. Lógico que não representava a beleza que era o primeiro templo nessa época, muito tempo depois que eles foram, aos poucos, reformando e embelezando o templo, mas representava o que Deus quer da gente. Da mesma maneira também agora. Como é que alguém pode chegar e dizer isso não é redenção? Como que não é redenção, rapaz? Quantas pessoas no século XIX, judeus, sonharam em poder ir para a terra de Israel e ter uma vida independente lá? Esse era um sonho. E agora nós temos esse sonho realizado. Você não, mas eu não quero isso também. Eu vou lutar contra. Não dá para entender, não dá para entender. Não dá para defender também isso. Não tem, na minha opinião, isso é indefensável. Defensável. Tu pode lutar. Aí eu acho que o governo está errado. Tá bom. Acho que essas leis que foram proclamadas, tá certo, até aí, não pode lutar. Mas a partir daí tu vai querer jogar por terra todo o Estado. Não, isso é falta de visão. Então, são esses erros da atualidade, de muitos, que nós temos que fazer, de fato, aqui, o nosso ensino, mostrar essas verdades, primeiro para os nossos corações, e a partir daí para os corações dos outros, e tentar aumentar esse grupo de todas aquelas pessoas que têm o coração voltado ao serviço de Deus.